é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alexandre Harcali, sou diretor executivo do IBD Certificações e gostaria de falar algumas palavras sobre a Fazenda Tamanduá. E, claro, não poderia deixar de falar também sobre Pierre Landaut, que é o dono e quem iniciou todo esse projeto. Então, algumas palavras primeiro de consideração com relação ao Pierre, né? O Pierre, a gente precisa entender um contexto de onde ele vem, tá certo? Ele vem da Europa, de uma situação ligada a indústrias, e ele viveu no Brasil e se apaixonou pelo Brasil. E se apaixonou especificamente pelo Nordeste brasileiro. E então eu preciso reconhecer a importância desse processo e louvar esse processo, porque uma vez eu perguntei para ele assim, mas Pierre, por que você está escolhendo fazer um projeto desse na Paraíba, no sertão da Paraíba, com todas as dificuldades que isso representa? E ele falou assim, eu precisava de um desafio que fosse para mim, que fosse relativo ao que eu acredito e ao que eu quero fazer. Então, na hora que ele me respondeu, eu falei assim, poxa, esse negócio aqui é sério e vai dar muita coisa boa. E por causa disso, é muito importante que a gente entenda esse contexto. E esse projeto da Fazenda Tamanduá, que hoje está aí estabelecido com todos os seus maravilhosos produtos, é fruto de uma visão de desafio, tá certo? E de uma visão do que ele acha que deve ser feito quando você está apaixonado por uma terra. Então, ele navega nesse ambiente de lucratividade, de performance de empresa, de produtividade, mas ele também tem uma visão do que é necessário fazer e de como fazer, né? Então, aí a gente cai indubitavelmente numa forma de se ligar à terra, tá certo? Se ligar à terra irrefutavelmente, fazendo um bem para ela, trazendo produção, trazendo desenvolvimento e trabalhando com a biodinâmica, tá certo? Com a agricultura orgânica e com a biodinâmica, que dá, inclusive, uma conotação ainda mais de força de ligação à terra e à realidade local. Nós vamos falar, que eu vou falar daqui a pouco. Então, trazendo para o país produtos como manga, melancia, frutas em geral, e também promovendo a exportação desses produtos de primeira linha, de primeira categoria, ele dá um exemplo do que é possível fazer, certo? E não é um exemplo há 1 ano, 2 anos, ele está aí há décadas. Então, é um exemplo que veio para ficar e que mostra uma forma que pode ser trabalhado o desenvolvimento agrícola numa região complexa, difícil, como é o sertão paraibano. E também lança produtos que mostram essa conectividade com a questão global e com o movimento atual, ligado à saúde, à nutrição. Ele lança a espirulina, que coloca definitivamente o projeto escancaradamente no século XXI, ou seja, procura incorporar à fazenda culturas, produções, conhecimentos, fruto de pesquisa, fruto de desenvolvimento, não só matéria-prima, mas produtos elaborados também. Então, nós estamos falando de exportação de manga, nós estamos falando dos produtos derivados da manga, nós estamos falando da espirulina, produção de alga em escala, e dos derivados da espirulina, que ajudam a nutrição humana, que ajudam a saúde humana. Então, é um projeto aonde, de dentro do sertão, você traz um exemplo de performance e você também traz uma visão de desenvolvimento humano com base em uma nutrição bem equilibrada. Não poderia deixar de ser a Fazenda Tamanduá, através também da visão do Pierre, tem uma
um trabalho social e artístico muito interessante, onde ao longo dessas décadas todas ele vem valorizando a cultura regional, vem valorizando a música, as melodias, as fantasias, a expressão artística, o forró. Então, tudo isso é feito com bastante alegria, bastante envolvimento. Tem o trio tamanduá, né, de forró e tal. Então, tudo isso dá uma complementação cultural a esse trabalho todo, que é muito louvável, porque não é só trabalho, é vida também. E a fazenda se expressa também através dessa vida. E, finalmente, essa questão da biodinâmica. A biodinâmica, ela traz uma visão e uma prática agrícola onde você valoriza os recursos locais e onde você integra energeticamente, você pode falar, tudo que o meio ambiente oferece, o grande meio ambiente, a amplitude do cosmos e o meio ambiente, você integra isso dentro do produto, através do método biodinâmico, através dos preparados biodinâmicos. Então, você, ao se alimentar de um produto da Fazenda Tamanduá, você absorve aquela energia, aquela boa coisa que é o meio ambiente, a pureza e a energia do sertão brasileiro, do sertão paraibano, na expressão máxima que você pode ter. Então, é um sabor realmente autêntico, vamos dizer assim, é como o pessoal do vinho fala, é o terroir, tá certo? É o meio ambiente exclusivo, individualizado, de acordo com as características que esse projeto criou lá. Então, é um projeto muito interessante de ser visitado, muito interessante de ser apoiado. E, nesse contexto, vem a certificação, tá certo? Vem a certificação orgânica, vem a certificação biodinâmica, que é o trabalho que eu faço lá, onde a gente vai frequentemente lá na fazenda, 1, 2 vezes por ano, fazer inspeções, fazer auditorias e verificar se a produção está de acordo com as normas. Então, essa é uma certificação que é necessária para colocar o produto dele no mercado orgânico, no mercado biodinâmico, produtos Demeter. Então, é um processo, é uma prestação de serviços, vamos dizer assim, que culmina no reconhecimento da qualidade dos produtos da Fazenda Tamanduá, tá certo? O primeiro contato que eu tive com a fazenda foi quando o Pierre me ligou e falou assim: você é o cara aí que faz certificação biodinâmica? Eu falei: sou Alexandre, muito prazer e tal. Aí eu perguntei assim: por que você quer a certificação biodinâmica? Ele falou assim: porque eu quero o mais difícil. Eu quero o que é mais difícil e o que vai me dar mais reconhecimento, de qualidade por excelência. Então, eu reconheci isso e falei: bom, então acho que você está num lugar bom para isso, num lugar certo, porque existe muita dificuldade de entendimento, de aplicação da agricultura biodinâmica. Então, aí a gente desemboca na segunda questão, que é o seguinte: qual é a importância da Fazenda Tamanduá para a agricultura orgânica e para a agricultura biodinâmica no Brasil, né? Então, a Fazenda Tamanduá, não só para o Nordeste, mas para o Brasil, é um exemplo de método de produção orgânica e biodinâmica. Quer dizer, graças à fazenda, a gente pode ver a biodinâmica e a orgânica sendo aplicada lá. Então, e de uma maneira exemplar e de longo prazo, tá certo? Com todos os problemas de seca, todos os problemas de acessibilidade à tecnologia e tudo mais. Então, é um exemplo que o Brasil deveria acompanhar, estudar e até, de uma certa maneira, servir de inspiração para replicar. Tá certo? O que se faz ali tem uma autenticidade tecnológica e tem uma adaptabilidade tecnológica que é viável para fazer em todo o país. Então, isso é irrefutável também, essa questão. E eu acho que, nesse contexto, a gente só pode parabenizar a Fazenda Tamanduá, todo mundo envolvido na Fazenda Tamanduá, pelo trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. E esperamos que a gente tenha a Fazenda Tamanduá como a continuidade de ser um modelo divulgador
de tecnologia e de visões que podem ser implementadas em todo o Brasil. E eu também não poderia deixar de mencionar o Instituto, tá certo? Existe um Instituto da Fazenda Tamanduá, que tem lá no seu conjunto uma série de pesquisas interessantes, tanto de desenvolvimento de produtos, como adaptação de plantas locais à produção. Então, a gente também não pode esquecer que a Fazenda Tamanduá também investe em pesquisa e também promove ideias, ciência e incorporação de novas tecnologias. Então, eu acho que é um projeto bastante interessante, um projeto modelo, que está aí para a gente se integrar e visitar e consumir os maravilhosos produtos. O bacana da Fazenda Tamanduá é que eu sou consumidor de produtos orgânicos aqui em São Paulo. Então, quando eu vou na feira, eu converso com o pessoal que representa e vende os produtos, e existe sempre uma tristeza muito grande quando cessa o fornecimento dos produtos e fica todo mundo na expectativa de quando vem. Esse é um ponto interessante, folclórico como consumidor, tá certo? E algo que dá um prazer enorme de ver é quando ele também faz as apresentações e as manifestações artísticas, Trio Tamanduá, as festas de São João. Isso aí também é um legado de continuidade cultural muito bacana que ele contribui e que ele faz com bastante riqueza, né? Então, isso aí, para mim, são pontos muito bons e que culmina, além da safra, né? Culmina com uma expressão cultural bastante autêntica e que é muito bonito de ver. O pessoal diz que quando eu vou para o Nordeste sempre chove, né? Talvez seja porque eu acabo viajando sempre na época da chuva mesmo, não tem nada a ver comigo isso aí. Mas eu acho bacana a gente vivenciar a fazenda seca, né? E vivenciar a fazenda verde também. Então, assim, quando aquilo fica verde, fica esplendoroso, a paisagem muda totalmente, os insetos ficam zunindo para lá e para cá, com a chuva os açudes ficam cheios. Então você vê também que aquela fazenda, ela tem, tanto na seca como na época da chuva, ela está perfeitamente dentro da situação de produção e ela se expressa de uma maneira incrível, e a gente vê então que na época da chuva, tudo que acontece ali é direcionado para o bom funcionamento da fazenda. Então foi muito bacana ver os açudes, foi muito bacana ver os animais integrados à paisagem, e foi muito bacana ver toda a produção acontecendo. E lá, evidentemente, também eu vivenciei um pouco dessa parte artística.